Bom dia, amigos e amigas. Estamos aqui com mais um vídeo nessa série de vídeos que estamos fazendo dos 10 dias de Jesus, ali desde a chegada de Jerusalém até o domingo de Páscoa, né, o domingo da ressurreição de Jesus. Falando aí dessa Semana Santa, que se iniciou aí no domingo, e hoje já é o vídeo de terça-feira, né? O vídeo do dia 12 de abril do ano 29. Então, nós vimos ali no vídeo anterior que Jesus estava indo ao templo constantemente, né? E ensinando no templo, e sendo inclusive interpelado por saduceus, por fariseus, sobre ele tentando de alguma forma pegar Jesus em alguma situação que pudesse condená-lo, né? Que pudesse levar ele a juízo junto aos romanos. E isso vai continuar, tá? Só que neste momento, neste dia 12, Jesus ele vai estar no templo e ele vai sair, e ao sair do templo, e os discípulos vendo tudo o que está acontecendo e vivenciando tudo o que está acontecendo, essas condições de Jesus ser cobrado dos fariseus e tal, eles vão tentar dar uma animada em Jesus. Eles vão falar uma frase para Jesus, tentando dar uma animada em Jesus. Eles dizem: olha, mestre, veja essas pedras, esse templo. Né? No Evangelho de Marcos, por exemplo, fala: olha que construção maravilhosa. E Jesus responde eles de uma forma peculiar, né? Ele vinha respondendo os fariseus ali, os saduceus, de uma forma dura, né? Como a gente viu no último discurso ali de Jesus, quando ele chama os fariseus de raça de víboras, os mestres da lei de hipócritas, né? E Jesus vai falar para os seus discípulos, né? Olha, vai chegar dias que não vai ficar aqui pedra sobre pedra. E é interessante que no Evangelho de Mateus, né? Os discípulos eles saem dali e vão para o Monte das Oliveiras. Então, um tempinho de caminhada até o Monte das Oliveiras, e os discípulos foram pensando naquilo que Jesus falou. Afinal de contas, Jesus disse que não ia ficar pedra sobre pedra, ia ser destruído. Né? E aí chegam lá, eles fazem uma pergunta para Jesus, mas dentro dessa pergunta tem 3 perguntas. Tá? Ele chega e pergunta para Jesus: quando acontecerão essas coisas? Ou seja, quando o templo vai ser destruído? E aí eles vão numa outra pergunta e dizem: qual o sinal da sua vinda? E qual o sinal do fim do mundo? Veja, é uma pergunta muito pertinente. Esses homens pescadores mostram ser conhecedores do reino de Deus. Eles entenderam a mensagem do reino. Porque eles perguntam, dentro de uma única pergunta, eles perguntam: quando acontecerão essas coisas? Ou seja, quando o templo vai ser destruído? Qual o sinal da sua vinda? Jesus estava com eles. Então eles acreditavam que Jesus iria voltar. E qual o sinal do fim dos tempos? Quando tudo vai acabar? E aí Jesus, eles estão ali no Monte das Oliveiras, os 12, e Jesus ali sentado com eles naquele particular, Jesus vai começar a fazer o que nós chamamos do discurso escatológico. Né? O discurso escatológico. Então Jesus vai começar a dizer coisas que vão acontecer. Então ele começa dizendo: cuidado, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo que sou eu, mas não são. E vão enganar a muitos. Parece que Jesus está falando dos nossos tempos. Né? Parece que ele estava vendo os nossos tempos. Parece não, com certeza estava vendo. Ele fala de guerras e rumores de guerras. Ou seja, guerras que estarão acontecendo, que vão acontecer, e rumores. Ou seja, vai dar guerra nisso aí, isso aí vai ser problema, vai dar guerra. Guerra e rumores de guerra. Mas Jesus faz uma observação, fala: ó, ainda não é o fim. Tá? Isso ainda não é o fim. E aí ele diz: haverá fome e haverá terremotos em muitos lugares. Ou seja, não vai ser uma fome geral,
e um terremoto geral. Vai ser fome em vários lugares, a gente tem visto isso no mundo, e terremotos em vários lugares. São sinais. Né? Vai existir uma perseguição aos cristãos. Isso ocorre desde Roma. Até os dias de hoje ainda ocorre. Continua ocorrendo. Né? Ódio, né, dos cristãos em várias nações. Veja, não é em todas as nações, mas em várias nações. E hoje a gente tem a janela 1040, onde a perseguição e o ódio aos cristãos são maiores. E aí a gente tem que orar e interceder. Né? Por conta disso, vai ter traição e ódio entre os próprios cristãos. Entre os próprios cristãos. E muitos falsos profetas vão se levantar e vão enganar a muitas pessoas. E aí Jesus vai dizer que por causa da iniquidade, ou seja, por causa do pecado daquele que conhece a palavra, vai haver um esfriamento, o amor de muitos esfriará. E nós temos visto isso nos nossos dias, por isso que nós temos que olhar para esse discurso que acontece no dia 12, terça-feira da Semana Santa. Jesus faz esse discurso, né? E ele, nesse discurso, ele vai falar das coisas que vão acontecer nos últimos dias, né? Mas ele faz uma promessa. No meio de tudo isso ele diz, mas aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Versículo 13 do capítulo 24 de Mateus. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Tudo isso vai acontecer. Talvez você veja ou talvez você participe da guerra e dos rumores da guerra. Talvez você participe da fome em vários lugares, terremotos, ou talvez você ouça falar. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E aí Jesus fala da evangelização das nações, né? Evangelização das nações. Porque ele diz, e essa palavra será pregada a todas as nações, então virá o fim, depois que isso acontece. Só que aí, muita gente nesse momento fala, então ainda falta muita gente ouvir falar. Por exemplo, a Turquia é 90 e tantos % muçulmano. Tem que ser evangelizada. Só que se esquece que a Turquia já foi 100% cristã. As 7 igrejas da Ásia estavam dentro da Turquia. Tá? Aquelas 7 igrejas do Apocalipse estavam dentro da Turquia. Né? Esmirna, Filadélfia, enfim. Né? Todas elas estavam dentro da Turquia. Foram igrejas fundadas por Paulo. Né? Mas aí, falando de evangelização das nações, veja só. A pregação na Palestina e nos países vizinhos pelos apóstolos foi a primeira evangelização. Ali começou a evangelização do mundo. Né? Depois vem a pregação de Paulo para os gentios. E ele se espalha por Grécia, por Roma, por Corinto, por Tessalônica, por Éfeso, todos aqueles lugares que eram dos gentios. Paulo prega. Né? E as pessoas se convertem. Depois vem a conversão em 476 dos bárbaros, os germânicos que invadem Roma e são convertidos pelo bispo de Roma. Evangelização. A ponto da Europa feudal ter como um dos maiores senhores feudais o próprio clero, a própria igreja, por conta da evangelização dos reis bárbaros, dos reis germânicos que invadiram e dominaram Roma, né? Em 476 depois de Cristo, a queda do Império Romano do Ocidente. Né? O movimento da Reforma em 1500, né? E da Contra-Reforma. Na Reforma protestante com Martinho Lutero, é um movimento de evangelização, ele traduz a Bíblia e começa a evangelizar, e ao mesmo tempo, em 1536, no Concílio de Trento, a Igreja Católica cria a Companhia de Jesus, os padres jesuítas, e eles saem também aí evangelizando o mundo. Né? Depois os movimentos avivalistas do século XIX e XX. Né? E esses movimentos avivalistas também tinham como base a pregação da mensagem e a pregação para povos que não conheciam a palavra. Morávios, o John Wesley, né? E outros tantos, né? Jonathan Edwards e tantos outros homens. Né? O próprio avivamento da Rua Azusa. Então, são questões importantes que a gente vê
que realmente já aconteceram essas questões do evangelho ser pregado. Hoje é difícil uma pessoa no mundo que não conheça, né? Jesus fala em Mateus 24 também da profanação do templo. O templo vai ser profanado. Isso vai ser lá no momento da grande tribulação, né? E quando o templo for profanado, fujam todos. Fujam, porque a situação para aqueles que acreditarem em Deus vai ficar muito difícil. A grande tribulação, Jesus fala que vai haver uma grande tribulação como jamais houve. Jamais houve. Né? A ponto de Jesus dizer que se esses dias não fossem abreviados, nem os salvos se salvariam. Nem os eleitos seriam. Né? E novamente dirão que nesse momento vão dizer, o Cristo está ali, a salvação está ali. E isso a gente sabe que é o anticristo, né, que vai surgir como a solução e as nações vão aceitar ele como a solução. Né? Tanto que Jesus fala de novo, surgirão falsos cristos e falsos profetas e que vão realizar grandes sinais. E por isso vão enganar muitas pessoas. Né? Mas Jesus lembra, a volta dele será como um relâmpago, né, que corta do ocidente ao oriente, né, e mostra-se no ocidente. Né? Enfim, depois da tribulação, a gente vai ver que o sol escurecerá, aí são sinais físicos, a lua não dará sua luz, claro, se o sol escurece, a lua reflete o sol, então a lua vai escurecer, estrelas vão cair, né? Vão cair no céu, e os poderes celestiais serão abalados. Né? Isso no fim. E aí, depois desse momento que já engloba arrebatamento da igreja, tribulação, grande tribulação, Jesus está falando de tudo isso, aí sim surgirá então o sinal do Filho do Homem. Alguns acreditam que é uma cruz, né? Que a cruz é o grande sinal de Jesus. Né? Todo mundo, quando vê uma cruz, lembra de Jesus Cristo, mesmo aqueles que não acreditam. Né? E todas as nações da terra lamentarão. E aí é uma coisa interessante, né? Se vai aparecer o sinal de Jesus e Jesus vai aparecer em glória, por que as nações se lamentarão? Porque elas viram que era verdade e eles não acreditavam. Né? Eles não acreditaram e era verdade. Né? Os eleitos de toda a terra estarão reunidos, Jesus vai estar com a sua igreja, com aqueles que acreditaram, com aqueles que creram. Né? E aí Jesus fala da lição da figueira, né? Que essas coisas, quando acontecer a figueira, né? Quando ela mostra, a gente falou da parábola quando Jesus amaldiçoou a figueira, né? Quando ela mostra folhas, é porque está na hora de chegar o verão, ou seja, está na hora dela florescer e dar frutos, né? Então é chegado o verão. Então quando eles virem esses sinais, todos esses sinais que eu falei, é para eles ficarem atentos, porque Jesus está voltando, né? E Jesus termina essa parte dizendo que tudo passa, céus e terra vão passar, mas as suas palavras não vão passar. Ele está dando a confirmação que essas palavras são verdadeiras e que vão realmente acontecer. Né? E ele deixa uma mensagem muito clara: vigiem, vigiem, pois o dia e a hora ninguém sabe, só o Pai. Então fiquem vigiando e atentos sempre. A qualquer momento isso pode acontecer. Aí Jesus termina essa parte do discurso. Mateus, Marcos falam sobre o discurso, né? E ele vai falar das parábolas, então, escatológicas. Parábola das 10 virgens, quando ele fala da prudência, né? Fiquem prudentes. 5 eram prudentes, 5 eram nécias, né? Isso quer dizer, eram virgens, ou seja, ele está falando da igreja, ele está falando do seu povo, ele fala, parte de vocês vai estar atento, me esperando, né? Amando a minha vinda. Outra parte vai estar acomodada. E essa parte vai ficar. Tá? Então isso é sério, ele está falando que é a igreja. Né? A parábola dos talentos, quando ele fala que deu a um 5, a outro 2 e a outro 1, a quem ele deu 5 foi lá e multiplicou, ou seja, ganhou mais, buscou mais almas. Né? O outro de 2 também dobrou, buscou mais almas. E porque ele deu para um 5, para um 2 e para um 1? Conforme a sua condição. Deus conhece a sua condição e aquilo que você pode produzir. Então o que ele está dizendo é, produza o que você pode produzir, o que você consegue produzir. Não queira produzir 5 como o que produziu 5, que ganhou 5. Produza 1 se você ganhou 1, mas produza. Essa é a mensagem. Né?
E Jesus, quando vier, né, ele separará os seus salvos, né, dos que não quiseram. Ou seja, vai ter gente que quer e vai ter gente que não quer. Tá? A Bíblia fala aqui nessas parábolas de eleitos, e alguns vão entender que esses eleitos já estão eleitos. Lá, já estão eleitos. Não, os eleitos são aqueles que escolheram. Os eleitos foram aqueles que se sujeitaram àquilo que Jesus estava querendo. E os não eleitos é aqueles que não aceitaram. Né? E ele fala então que o reino de Deus já está preparado desde a fundação do mundo. Para aqueles que querem, é o reino de Deus. Para aqueles que não querem, é o castigo eterno. Tá? Nesse tempo, né, os sacerdotes e doutores da lei se reúnem na sala de Caifás e planejam então matar Jesus quando Jesus fala todas essas coisas. Né? Então, esse é o vídeo do dia 12, tá? Então no dia 12 Jesus está falando muito da sua vinda, o que vai acontecer depois, para que os judeus entendessem o reino, que o reino não era reino terreno, a princípio é um reino que Jesus vai reinar. Ele vai primeiro conquistar para depois reinar por 1000 anos lá no fim da grande tribulação. Então esse é o vídeo 12, tá? Ficou um pouco mais curto, mais comprido. Esses dias são dias que tem mais acontecimentos e por isso os vídeos são um pouco maiores. Tá? Fique com Deus, que Deus te abençoe, que essa mensagem entre no seu lar e que você, se você ainda não conhece Jesus, se você está vendo esse vídeo e não teve oportunidade de entregar sua vida para Jesus, me manda aí uma mensagem aí no vídeo, no áudio ali nos comentários, e eu vou fazer uma oração contigo e você vai ter a possibilidade de fazer parte, como aqui diz, uns vão para o reino, que está preparado desde a criação do mundo, outros vão para o castigo, que você não vá para o castigo, vá para o reino, vem fazer parte do reino de Deus. Amém? Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, e que você seja muito feliz. Tá? Deus te abençoe. E até o próximo vídeo.